Ei, meus meninos do primeiro ano, tudo bem? Nós começamos a ver na aula passada o romantismo. Não propriamente literatura romântica, né? A gente está vendo primeiro o contexto histórico que leva ao romantismo. Isso eu disse para vocês, foi uma revolução, né? Uma revolução danada de importante para o mundo ocidental, chamada Revolução Francesa. E ela começa em 1789, no século XVIII, com a queda da Bastilha. A Bastilha era uma prisão onde ficavam os presos políticos que tinham lá os seus ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Derrubada a Bastilha, queimada a Bastilha, destruída a Bastilha, o povo estava unido junto com a burguesia e disseram: vamos atrás desses nobres, principalmente do imperador Luís XVI e da Marie Antoinette, que estava humilhando e ofendendo o povo com aquela história de não tem pão, come brioche. Aqui no Brasil a gente sempre traduziu como não tem pão, come bolo. Que brioche é uma coisa distante para nós até hoje, né? De certa forma, eu aprendi quando menino era isso, não tem pão, come bolo. Quer dizer, pão é a comida mais barata que a gente poderia ter, que se pode ter. E, de repente, não tem pão, a ideia que dava era de que ela tivesse, a Maria Antonieta tivesse pensando assim, não tem pão, come outra coisa. Ela tinha assim, tão pouca consciência do que era povo e do que era a necessidade que o povo passava, que ela achava que estava faltando apenas um dos alimentos da mesa das pessoas. Não tinha nada, não tinha nem pão, né? E quando ela diz não tem pão, come brioche, e brioche é muito mais caro, muito mais sofisticado, muito mais bonito. Hoje nós comemos brioche, né? A gente pode procurar nas padarias que a gente encontra. E lugares bacanas que nós frequentamos tem brioche. A gente não faz brioche em casa, é difícil fazer. Então houve uma grande ofensa ao povo e à burguesia. E eles disseram: vamos acabar com a nobreza. E foram até o Palácio de Versalhes e aí levaram um presentinho que eles tinham acabado de criar, uma coisa muito interessante chamada guilhotine, a guilhotina, que era aquele horror, né, daquela máquina que decapita as pessoas, né, que corta a cabeça das pessoas. Então eles usavam muito a guilhotina e guilhotinaram a nobreza francesa como um símbolo de dizer assim: não queremos mais essa gente neste país e nós queremos a nossa independência. O pobre do Luís XVI e toda a sua família e toda a nobreza que o rodeava ali em Versalhes foi decapitada. Foram poucos os que conseguiram se salvar daquele horror da Revolução Francesa. Evidentemente que a capital, Paris, estava toda tomada pelo povo, toda tomada por aquela burguesia, e nós tínhamos alguns mandantes, né? Nós tínhamos os líderes da Revolução Francesa, que trouxeram os ideais que eram inspirados no iluminismo. Lembra que nós estudamos no século XVIII, século das luzes, os iluministas? E os iluministas diziam o que mesmo? A gente tem uma vontade danada de ser feliz, e para a gente ser feliz a gente tem que ser livre. E para ser livre a gente tem que ser inteligente, tem que raciocinar, tem que pensar, tem que estudar. Aí aparecem os livros, as enciclopédias. Então as pessoas começaram com os ideais iluministas, pensavam nos ideais iluministas da burguesia e muita gente do povo que começou a ouvir aquilo. Liberdade, igualdade, fraternidade. Olha, eu estou achando que eu quero isso. E bateram atrás e foram em busca de liberté, égalité e fraternité. Tomaram o poder, formaram uma república. Nós tínhamos ali Robespierre, nós tínhamos ali Marat. Vocês estudaram isso em história? Se não estudaram ainda vão estudar. Robespierre, Marat e outros líderes da Revolução Francesa. Então lá estavam Robespierre, Marat e outros grandes líderes que tinham trazido do ideal iluminista a ideia de liberté, égalité e fraternité. E quiseram fundar uma república. E essa república acabou ficando um pouco confusa, porque nós tínhamos um lado formado de gente um pouco radical que queria guerra, quebrar tudo, começar do zero, e outros que eram um pouco mais equilibrados. Não, vamos fazer as coisas mais lentamente, vamos trabalhar junto com essa parte da nobreza que sobrou e que tem cabeça boa. Compreendeu? Tivemos uns lados diferenciados.
o lado direito, que pensava de determinada maneira, e o lado da esquerda, que pensava de outra maneira. E criaram, então, um parlamento, e eles foram discutir e debater como que seria formada essa república. Do lado direito, os mais conservadores, e do lado esquerdo, os mais radicais. Por isso que até hoje, a partir desse momento da Revolução Francesa, a gente está chamando de direita os que têm um pensamento político mais conservador, e de esquerda os que têm um pensamento político mais liberal e um pouco mais pensando num certo radicalismo para transformações dos benefícios para a população. Criaram então a direita e a esquerda. Muita confusão, muita briga, acabaram se matando, acabaram guerreando, acabaram tendo grandes problemas. E quando viram anos depois que aquilo não ia dar em nada, eles decidiram fazer o quê? Vamos voltar com a monarquia. Mas quem vai ser o monarca? Quem vai ser o imperador? E eles vão chamar um cavalheiro muito interessante, que já foi considerado o maior sopro de vida que passou por esse planeta. Goethe, um escritor alemão, disse isso sobre esse cavalheiro chamado Napoleão Bonaparte. Até a próxima aula.